Saudações, bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje faremos o ranking com os melhores zagueiros de Capitão Tsubasa. Se você perdeu os outros vídeos e está chegando agora, tem nos cards aqui em cima e na descrição do vídeo o link para a playlist completa, com outros rankings de Capitão Tsubasa. Nesse ranking não foram considerados jogadores veteranos, mas sim só aqueles que fazem parte da geração do Tsubasa. Antes de começarmos, temos que dar um aviso. Existem muitos zagueiros bons em Capitão Tsubasa, e se fôssemos colocar todos, ficaria um vídeo gigante, tal qual o vídeo de melhores meio-campistas, que o ranking começou na 7ª posição. Então é natural que nesse vídeo fique de fora alguns zagueiros bem conhecidos do público. Entenda que esse ranking é só a minha opinião, e se você discordar, vai estar livre para fazer o seu próprio ranking nos comentários. Dito isso, já deixa aquele gostei, um comentário e se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo, pois quanto mais visualizações, mais o YouTube divulga o vídeo, e isso ajuda muito. Sem mais delongas, vamos lá. E em quinto lugar, temos Brolin, zagueiro sueco, que faz parte do projeto Viking, que consiste em mandar jogadores para partes do mundo e assimilar o futebol de lá, e assim poder trazer informações sobre o futebol de cada parte do mundo. No caso dele, ele joga na Premier League, mas não se sabe o clube em que ele joga. Sua primeira participação na história foi durante a saga World of Hand, nas quartas de final, onde apareceu como um dos 4 Cavaleiros do Sol da Meia-Noite, que são os 4 jogadores pioneiros do projeto Viking. Vale destacar seu rigoroso treino físico, a fim de conseguir bloquear facilmente chutes potentes, como o Raijou Chute de Kojiro Hyuga. Ele é um zagueiro robusto, que consegue utilizar diversas áreas de seu corpo, como seu abdômen e seu rosto, para bloquear diversos chutes. Mas vale destacar uma de suas jogadas mortais, que é uma jogada de ataque, a sua bazuca ascendente. Que consiste em um chute potente de média distância que possui um efeito parecido com o do Raijou Chute, um chute rasteiro que de repente se eleva, mas foi facilmente defendido por Wakabayashi. E a pergunta que fica é por que ele ficou em quinto lugar? Um dos 4 Cavaleiros do Sol da Meia-Noite, atuante do futebol inglês, tem seus méritos de estar aqui nesse ranking. Nas quartas de final do Mundial Sub-20, ele simplesmente anulou o Hyuga da partida, conseguindo marcar com maestria o atacante japonês, não permitindo que ele marcasse um gol sequer na partida. Mas por falta de aparições dele em sua equipe ou atuando em sua seleção, fica difícil ter um julgamento a respeito de sua real habilidade como zagueiro, ficando assim na 5ª colocação. Em quarto lugar, temos Alberto, zagueiro brasileiro, que atualmente não se sabe em qual clube ele joga. Sua primeira participação na história foi durante a saga World of Hand, onde apareceu roubando facilmente a bola de Ramon Victorino, na partida entre Brasil e Uruguai. O mangá se dirige a ele como sendo líbero, mas nunca se viu ele participar de uma jogada ofensiva, então vamos considerá-lo um zagueiro. Ele teve um desempenho incrível no Mundial Sub-20, principalmente na final, onde conseguiu, pelo menos na maioria do jogo, marcar Tsubasa e o anular da partida. Atualmente, ele é o camisa 2 da Seleção Olímpica Brasileira, e vale destacar uma de suas jogadas mortais, como seu bloqueio, que foi chamado em Capitão Tsubasa Dream Team de bloqueio de encerramento. Que consiste em literalmente tentar abraçar a bola de futebol com suas pernas, enquanto impede que ela passe para o seu gol. E a pergunta que fica é por que ele ficou em quarto lugar? O pilar da defesa brasileira é um zagueiro incrível, demonstrando muita técnica e habilidade de defesa, conseguindo marcar muitos jogadores bons como Victorino e Tsubasa. Mas infelizmente caiu junto com Salinas no mega debuff que a defesa do Brasil sofreu nas Olimpíadas, estacionando assim na 4ª posição. Em terceiro lugar, temos Salvatore Gentili, líbero italiano que atualmente joga na Juventus da Itália. Sua primeira participação na história foi durante a saga World of Hand, ainda no prólogo de Shin Away, onde foi apresentado no banco de reservas, pois estava sendo poupado, mas não conseguiu ver seu time perdendo para o destino, e então entrou na partida e anulou completamente o japonês no jogo,
fazendo com que sua equipe se recuperasse no placar e saísse com a vitória. Ele atua na mesma posição de Misugi, Alberto e Mark Wyron, como líbero, mas tal qual o Alberto, só é mostrado em jogadas defensivas, como jogador que fica atrás da linha dos zagueiros. Ele é considerado o melhor líbero da Europa, mas na minha opinião, ele entra no mesmo barco que Gino Hernandes, que é chamado de o melhor goleiro da Europa, mas não consegue corresponder a isso. Ele possui uma rixa pessoal com o Xinguaui, e durante a festa de recepção do Mundial Sub-20, ele provoca Xingo, que parte para cima dele para um segundo confronto. Só que dessa vez, ele usa o seu drible em ângulo reto. Mas Gentili novamente consegue roubar a bola dele, utilizando a defesa em 90 graus. Durante o campeonato, ele acaba se machucando na partida contra o Uruguai, não tendo um grande desempenho no decorrer do campeonato. Vale destacar uma de suas jogadas mortais, como a defesa em ângulo reto. Jogada que a princípio era de Akai Tomeia, usada para parar o drible em ângulo reto de Xinguaui. A pergunta que fica é por que ele ficou em terceiro lugar. O prodígio do catenácio, como é chamado, é um bom defensor, possui bom porte físico, boa leitura de jogadas, mas tal qual o Gino Hernandes, colocam sobre ele uma carga maior do que ele pode suportar. O título de melhor líbero da Europa, sendo que foi derrotado facilmente por Rio Marrino no Mundial Sub-20. Não diminuindo Rio Marrino, mas para ter o título de melhor líbero da Europa, deveria no mínimo ter mostrado mais resistência contra ele, ficando assim em terceiro lugar. Em segundo lugar, temos Mark Wyron, líbero árabe que não se sabe em qual clube joga atualmente. Sua primeira participação na história foi durante a saga World of Ham, nas eliminatórias asiáticas, onde foi apresentado como o defensor número 1 da Ásia. Ele atua na mesma posição que Misugi, como líbero, e na partida entre Japão e Arábia Saudita, ele não só conseguia criar perfeitas armadilhas de impedimento, como também parou a dupla de ouro Tsubasa Misaki, e partiu num ataque sensacional contra o Japão, e em seu duelo contra Misugi, conseguiu passar por ele com certa facilidade, e para coroar sua jogada incrível, marcou um gol em Wakabayashi. E mesmo tendo sido driblado por Xinguaoi, conseguiu se redimir, marcando Tsubasa e parando o giro do Santana dele. Se mostrando ser um marcador implacável e um astuto driblador, pois mais para frente na partida, conseguiu driblar de forma genial Misugi e Matsuyama em uma jogada só. Vale destacar uma de suas jogadas mortais, como seu drible rolante, que usou para passar por Misugi de forma sensacional. E a pergunta que fica é por que ele ficou em segundo lugar? O Príncipe do Deserto, como é chamado, é um defensor incrível, tão bom ou melhor que de um Misugi, pois consegue fazer linhas de impedimento perfeitas, marcações 1 contra 1 eficientes, controla toda a defesa através de seus comandos e ainda consegue ter efetiva participação nos ataques de sua equipe, sendo um jogador completo. Mas pela sua seleção não aparecer muito no cenário mundial e ele não jogar em nenhum clube até então, ele fica aquém do primeiro colocado, justamente por não possuir muito desenvolvimento na história. E em primeiro lugar, temos Jun Misugi, líbero japonês que atualmente joga no FC Tóquio do Japão. Sua primeira participação na história foi durante a saga Kids Dream, onde apareceu como um outro gênio do Japão, tão bom ou melhor que Tsubasa. E o próprio autor Yoichi Takahashi disse numa entrevista que se não fosse por seu problema cardíaco, ele seria até melhor que o protagonista. Ele atua como líbero, não só como mais um zagueiro na defesa, mas aparece sempre que pode nas jogadas ofensivas, também conseguindo se igualar a Mark Wyron na genialidade, podendo, desde criança, criar linhas de impedimento perfeitas, marcações 1 contra 1 eficientes e controlar toda a linha de defesa através de seus comandos, sendo um líbero completo. Ele atualmente é o camisa 14 da equipe olímpica japonesa, e vale destacar uma de suas jogadas mortais, como seu chute de trivela.
que o colocou na lista de jogadores do Mundial Sub-20. A pergunta que fica é por que ele ficou em primeiro lugar. Realmente, a primeira e a segunda colocação foram difíceis de fazer, pois Misugi e o Airan são muito parecidos em vários quesitos. Um ganha do outro em alguns e o outro ganha do um em alguns. Mas o príncipe dos campos, como é chamado, junto com o Airan, é a perfeição da posição de líbero, pois ele defende tão bem igual um zagueiro e sempre que pode aparece como homem surpresa no ataque, criando várias chances de gol. Como líbero defensor, consegue proteger seu gol da jogada dos adversários, seja com carrinhos, interceptações e até mesmo com bloqueios. E como líbero na parte do ataque, consegue tanto atacar por si só, com dribles e chutes, ou criar jogadas de gol para seus companheiros de equipe, com passes desconcertantes, sendo assim um líbero completo, superior aos outros colocados, merecendo assim a primeira posição. E esse foi o vídeo de hoje. Se lhe agradou, deixe seu gostei, um comentário e se inscreva no canal. Óbvio que no ranking faltou zagueiros conhecidos como Gito, Casagrande, Galvão e entre outros. Você tem total liberdade para fazer aqui nos comentários o seu próprio ranking e explicar o porquê de cada posição. Vou deixar aqui o link de duas playlists muito interessantes. A primeira, se você quiser começar a conhecer a história, o link da nossa playlist Contando a História, onde a gente começou a contar a história de Capitão Tsubasa direto do mangá. E o segundo, da nossa playlist de rankings, onde você encontra outros rankings de Capitão Tsubasa. Muito obrigado por assistir e até a próxima.